Bom dia. Bom dia, eu sou Ana Caroline, acadêmica do quarto período, noturno, farmácia. Eu sou a Franciele, também do quarto período noturno de farmácia. Eu sou a Alane, também do quarto período de farmácia. Vamos falar sobre Código Sanitário na higiene, qualidade, proteção e controle dos alimentos e bebidas. O Código Sanitário, a gente seguiu o Código Sanitário de Brasília para dar uma orientada, mas o Código Sanitário em si, ele é aquelas leis que vão organizar como os alimentos, quem produz, vende, transporta alimentos, eles têm que seguir as normas da Anvisa ou do Ministério da Agricultura, dependendo do estado ou do município. Onde essas normas elas foram criadas para diminuir ou para eliminar, né? Mas a intenção é eliminar, porém pode diminuir quem segue o controle exato. Essas normas, elas são normas para, através dessas normas, orientações claras como você proceder no manuseio dos alimentos, de bebidas, para poder eliminar o risco de contaminação, que essas contaminações podem trazer doenças, dependendo o grau da contaminação, por mau manuseio com os alimentos e bebidas. Qualquer falha no processo, desde a produção, transporte ou até mesmo durante a manipulação, qualquer contaminação gera riscos. Então, prejuízo para quem vai consumir, para quem vai comprar, e muitas das vezes prejuízo para a população em si, para quem vai ter o contato com aquele alimento contaminado, que podem originar doenças que podem causar, dependendo do grau da infecção, pode levar à morte. Parece que não, mas às vezes são cuidados, são descuidos bobos, que realmente tem estudos que comprovam que pode ocorrer uma séria contaminação, num grau sério que pode trazer a morte, ou outros problemas. A gente tem como lei que mexeram muito com a legislação, a gente tem, por exemplo, acrescentar o iodo no sal. Foi uma das leis que foi justamente para diminuir o risco de bosta endêmico, que era muito endêmico antes da década de 50, e acabou... porque melhorou tanto a qualidade de vida das pessoas. Antes tinha muitos casos de bosta e isso fez com que diminuísse, tinha mortes por causa do bosta, e com a acrescentação do iodo, acrescentar o iodo no sal de cozinha, diminuiu bastante, porque a gente sabe que a nossa tireoide necessita de iodo e auxilia no metabolismo. Sem ele, a gente corre riscos graves de doenças na tireoide. Vamos falar mais um pouquinho? Vamos focar um pouquinho em manipulação. Os erros de manipulação, a gente vai falar um pouco sobre os principais erros de manipulação. Isso, é um risco que ocorre, que é muito comum e que pode estar trazendo contaminação, dependendo do manuseio que é utilizado. A Elane vai falar para a gente sobre um risco. É um exemplo para as pessoas terem uma ideia de como que funciona, que muitas vezes não tem a importância que deveria ter. Bom, um exemplo que eu posso dar é a carne, por exemplo. Quando você vai cortar a carne, você pega, coloca ela na passagem, ela pega a faca e corta ela, e de repente você vai preparar a carne, pega de tomate, por exemplo, e corta. No caso, a bactéria vai diretamente para o tomate também, uma bactéria que saiu da carne. Então, contamina o tomate. Então, isso é um caso que a gente acontece muito durante o que a gente está fazendo, durante o ano O que deve ser feito para evitar essa contaminação? No caso, a gente tem que utilizar outra faca, né? Para cada alimento que você for cortar, você tem que utilizar outra faca, ou então lavar mesmo a faca e manusear corretamente. Além da contaminação cruzada, a gente também tem vários erros na questão do simplesmente o fato de você tirar a carne do congelador
e colocar elas fora da geladeira. Mas não é para quem trabalha na área, trabalha com manipulação, até mesmo com comida, para venda, tem que permanecer naquela refrigeração. Se for fazer imediatamente, você pode levar ao micro-ondas, ou no micro-ondas para descongelar e já imediatamente você colocar ele para preparo. No caso, diminuir o risco de Exatamente. contaminação. Porque quando você tira a carne do congelador e você deixa ela descongelar lentamente em temperatura ambiente, ocorre que aumenta a proliferação de bactérias. Tem esse risco. A gente tem muito isso. E quando vai pro congelador também tem a temperatura correta, no caso tem que ter 5 graus, 6 graus. É uma queda brusca, né? Aí evita ao aumento das bactérias. Não que possa ocorrer, pode ocorrer, mas só que acontece que pode mais lento. Exatamente. Então, uma das regras que se faz é sempre tirar do congelador e colocar no refrigerador, na parte de baixo da geladeira, para ele descongelando lentamente. Lógico, vai demorar mais, mas é um processo que vai fazer benefícios. Você vai diminuir Pode tirar uma noite antes, né? Isso, tira a noite depois. Amanhã eu vou fazer frango. Vai lá, tira um frango, deixa na geladeira. E esse caso também de descongelamento, de manter em temperatura exata, é muito importante também no transporte. Né? A Anvisa, ela define uma temperatura, né, para você, ela te orienta e mantém, depende do produto, cada produto uma temperatura, mas você manter essa temperatura no transporte. Quando chega no local de distribuição, quem vai receber esse alimento, o certo é ele conferir se está na temperatura adequada para aquele produto, porque quando isso é passado despercebido, corre o risco de o alimento estar lá para ser vendido, a carne, por exemplo, ela está lá para ser vendida no mercado, ela não chegou na data de validade, só que ela já não é um produto mais seguro. Ela pode correr o risco de desenvolver uma contaminação, ela pode degradar antes da data de validade, e o consumidor que vai lá, vai comprar, vai apenas olhar a data de vencimento, está dentro da data, pode levar para casa, consumir e ter alguns problemas. Né? O congelamento também é de todas as partes, tanto em casa quanto para quem trabalha nessa área de alimentação e para supermercados que recebem e que vendem esses produtos congelados também. A gente também tem, quando a gente faz, por exemplo, dividir um alimento, por exemplo, a gente tem queijo, a gente geralmente com o queijo prato, ele em fatias. E para isso a gente pega ele em um pacote com fatias e quando a gente vai dividir ele, por exemplo, vai abrir o pacote, a gente sempre tem que informar que dia que aquele pacote foi aberto, tanto para esse pacote que vai estar ficar dentro da geladeira no mesmo estado, quanto para a outra que foi dividido e foi levado para frente, que muitas vezes você continua deixando ele em outro pacote, com embalagem menor. Colocar o nome do produto, quem mexeu, a data que foi aberto e também a data de validade que está no prazo. E é sempre contar o tanto de dias que pode ficar fora o período de dias depois de aberto. E é uma regra. É uma regra. E é uma regra sim também. A pessoa responsável por fazer esse manuseio tem que estar registrado o nome daquela pessoa, que foi ela que fez isso, tudo certinho, porque se acontecer algum problema também tem direto quem que é o responsável, né? Os manipuladores devem ter treinamento específico para justamente trabalhar. A Anvisa requer que todos os manipuladores de alimentos eles tenham treinamento. E tenham treinamento para ter noção e que são responsáveis por essa parte. Né? São responsáveis para poder diminuir o número de contaminação e ciência. Isso. Um dos erros também mais comuns que a gente tem é a contaminação de hortaliças, né? Quando a gente recebe mercadoria que vem de hortifrutis, que vem de frutas e verduras, a gente tem que sempre ver, vem tudo misturado. E as nossas alfaces, muitas vezes elas vêm com contaminantes, além de ter bactérias que vão estar infestadas nela, a gente também tem insetos. Muitas das vezes uma gatinha, lesminha. É muito comum você encontrar isso também. A gente acredita que não, a gente nunca lava com metanil. O certo é a gente lavar com 10 ml por litro de
tipo cloreto de sódio, mas existem cada componente, cada água sanitária, ela vem com a sua especificação de quantos ml por litro que pode colocar. Então, isso varia muito de acordo com o rótulo, com a embalagem, e para lavar os atitudes. Mas, assim, o princípio essencial é lavar em água corrente. Lógico, com a escassez que a gente está, a gente deixar lavar folha por folha vai dificultar muito a quantidade degradada. Então, no mínimo, eu, assim, botar na bacia, lavando em água corrente e tentando tirar e colocar em outra vasilha com óleo hipoclorito. Porque assim você está tendo na bacia que você está lava todas ali e joga em outra vasilha, que vai auxiliar, né? Porque diminui a sujeira da folha e o que ficar no outro vai descer para o fundo. Porque os micro-organismos da folha a gente não vai tirar com água mesmo. Então você vai usar essa bacia com água para cair um bichinho, uma largatinha. Porque muitas vezes Você vai matar a cabeça para a bactéria e vai ser água sanitária. Aí o que acontece? Também tem que observar se quando você compra água, pode ser usada água sanitária. Você tem que observar se consta no rótulo que aquela água sanitária pode ser usada na lavagem de frutas, saladas, essas coisas, que vem escrito. Se não tiver escrito, tem que procurar uma que seja. Hoje a gente tem vários produtos que são próprios para lavagem. A gente compra no supermercado, aí eles vêm em vidrinhos, eu não me recordo o nome agora, mas tem vidrinhos que a gente coloca já a solução, já vai colocar dentro, bota a bacia com a água e coloca dentro. Você lava em casa, tem. Você vai no mercado, tem já do lado das folhas. Eu, em casa, em particular, eu uso água sanitária. Aí é 1 litro e uma colher de sopa de água sanitária. Tem variedade também. Tem. Isso. Você deixa em torno de 15 minutos, porém não passar de meia hora, senão já pode comprometer. E quando usar a água sanitária, não pode passar muito tempo, porque o cheiro fica nas folhas. Então você vai ter que lavar, gastar muito mais água só para tirar o cheiro. Mas se você pôr na bacia, você bate bem na folha. Deixa a água bem, tira para não ficar folha por folha. A gente também tem que tomar cuidado nos locais. Os locais têm que ser limpos e higienizados. Por quê? Porque o contato vai gerar contaminação. Se você estiver num ambiente sujo, num ambiente inadequado, como é que você vai ter? A Anvisa regulariza que seja ambientes limpos, ambientes bem cuidados, que estejam dentro dos padrões. Se não estiverem dos padrões, podem. E o certo também é a tábua que você vai cortar os alimentos. Tem que ser aquelas de plástico, né? Porque dizem que aquelas de madeira, ela absorve muita bactéria. Então tem que ser assim. Mas de madeira simplesmente ele passa o corte, muitas vezes que a marca do corte. Até no momento que vai fazer o corte, vamos supor, eu vou cortar um frango, vou cortar a carne. Por exemplo, o frango, tem pessoas que pegam e batem no frango, vem e bate no frango. Quando vai realizar isso na cozinha, tanto para alimentos fora ou alimentos em casa, o que você tem que fazer? Tira o que tiver ao lado, seja num local mais que não esteja nada ao lado. Porque tem pessoas que cortam a carne e tem lá o escorredor de louça, aí tá ali batendo o frango, aí espirra o negócio do frango no garfo, no prato, o micro-organismo tá lá, e depois você acha que tá limpo, aí você pode comer e pode ter uma contaminação, nem saber assim como o criador. Isso é tudo muito organizado, onde corta a carne, não tem outros meios para ver a contaminação, fez o corte, já lava no momento, limpa a bancada, limpa tudo. Mas a gente não pode ficar em cima da pia no mesmo ambiente. Tem que ser fechadinho embaixo. Bom, a questão também quando a gente tem batedores, quando é pessoas que iam para comer para consumo próprio, como qualquer coisa, se é para consumo próprio, às vezes não tem tanta questionamento, mas quando você passa a vender para outra pessoa, a partir desse momento você tem que ser fiscalizado. Então a gente também tem sempre tentar manter separados alimentos crus e alimentos cozidos. É uma das regras principais, porque você não pode misturar. Você já hortaliças de carne, frango, coisas que você vai jogar para o cozimento. O frango, principalmente, ele é um grande contaminador. Ele tem bactérias. Tem no frango que ele sendo consumido cru pode causar diarreia, pode causar doenças muito graves. E quem tem uma fragilidade no intestino, até mesmo no estômago, detona, mas não vai aguentar ficar
Outros cuidados. Tudo separadinho, recipiente, tá? E lavar sempre os utensílios que forem utilizados para esse tipo de alimento. Isso, e outros cuidados que são básicos, que a gente não pode deixar passar em branco é o quê? É o cabelo preso, se puder colocar A máscara, se a estiver máscara, gripada, principalmente. A unha cortadinha, é, mão limpinha. Evitar o uso de esmaltes, bijuterias. Até mesmo maquiagem, às vezes, não pode, em alguns lugares, não pode, porque dependendo se houver refrigeração, às vezes, dependendo da refrigeração, se for, dependendo do calor do ambiente, vai suar e cair alguma coisa e a maquiagem é contaminante. E até mesmo o suor em si. Então você tem que estar sempre bem adequado em casa, com as roupas adequadas, vestimenta, unhas sempre bem cuidadas, mãos sempre lavado, uns 10 minutos pregando, lavar a mão, 10 segundos pelo menos lavando. Pra você estar mexendo com um produto, lava a mão, mexe com o produto. Quando vai trocar de produto de trabalho, ou você lava novamente, se tiver com luva, troca a luva. Somente entre outros procedimentos, não os dois ao mesmo tempo. Sempre estar em dias com a questão dos exames laboratoriais. Para quem trabalha na rede de coisas que vende alimentos, até mesmo sempre avisar, eu estou doente, não posso ir, eu estou com tosse, gripada, não sei o que é, tem que ver. Porque você não pode trabalhar num ambiente, por exemplo, se for para que trabalha com alimento, que você está vendo o alimento passar ali, está empacotando carne, essas coisas, porque se você tossir, você vai empacotar o vírus lá dentro, ele vai ficar lá dentro, mesmo que esteja congelado. Aí muitas vezes ele pode gostar dali, tá, pode ser que ele morra depois do congelamento, mas nem sempre, algumas dependendo do vírus ou da bactéria, não resiste. E quando ele voltar para o ambiente, a pessoa que for manipular e não limpar as mãos depois de manipular, ela pode se contaminar. Vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente comentar, para acrescentar. Sempre fechar as latas de lixo. A Anvisa, na verdade, a resolução a gente está dando uma noção básica, claro que dentro da resolução tem etapa por etapa. A resolução, ela visa avaliar a estrutura do local, até em questão a estrutura em questão, ela visa o quê? A diminuição de risco de contaminante através dessa construção. Então, optar por materiais mais fáceis de lavar, de descontaminar, todos os materiais, toda a organização, todo o planejamento dentro, a equipe com todo o treinamento, cada um responsável por um setor, né? Aí entra no manuseio de alimentação, tem todas as normas. Então, assim, o que é a resolução 216, que é que a gente está seguindo, o que ela nos traz? Ela traz normas a serem cumpridas restritamente para que diminui o risco de contaminação, de transmissão de doenças. Então, são normas para a segurança da saúde da população. No geral, isso visa tudo, desde a construção, desde os profissionais, o manuseio com os alimentos, como recebe esses alimentos, como são armazenados. A estrutura do ambiente, muitas das vezes a gente tem que verificar, porque a questão que a Anvisa quer é que banheiros e vestiários devem ser longe do local onde se vai trabalhar. Sempre os banheiros têm que ter um pouquinho distante, tem que ter uma parede, ou seja, ter outra entrada para o local onde você vai trabalhar. Porque a ventilação, ela não pode ser a mesma. Exatamente. A ventilação do banheiro dentro do parado. Não é correto, é arriscado. Para evitar o risco de contaminação. Então é isso. Obrigada. Dá um like no gostar. Dá um like na nossa apresentação. apresentação. Bom dia. Bom dia.